Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 21 de agosto de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando o nosso Domingo de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Inglaterra Premier League. Só que antes, lembre, se quiser nos acompanhar em uma dessas redes sociais, assim, qualquer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, vamos para o jogo do Leeds United versus a equipe do Chelsea. Tem início às 10 da manhã. Na classificação, ambas as equipes empatadas com 4 pontos, até o momento uma vitória e um empate. Os últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 é o mais que 2,5 gols, 9 de 10 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Chelsea vem aí a 8 confrontos sem derrotas. Em sequência individual, o Leeds United tem a 4 jogos sem derrotas, a 6 sofreu gol, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol, em 6 de 8 também foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 6 saiu ambos marca, em 6 de 7 menos que 5 cartões e nos últimos 7 menos que 11 escanteio. O Chelsea vem a 3 jogos sem derrotas, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 8 saiu ambos marca, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. O último confronto deu Chelsea 3-0, a equipe do Chelsea venceu essa equipe do Leeds United. E a equipe do Chelsea é a favorita a estar conseguindo mais um triunfo nessa competição. Atuando fora de casa, vem de 3 vitórias consecutivas. O último triunfo fora de casa foi diante do Everton. Então, para essa partida, vamos com a dica aí. Fora com empate, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o jogo do Newcastle versus a equipe do Manchester City. O início às 12h30. Na classificação, o City tem 100% de aproveitamento até o momento. E o Newcastle vem de uma vitória e um empate, 4 pontos conquistados. Os últimos confrontos entre eles, 8 de 10 saiu mais que 2,5 gol. 7 saiu menos que 5 cartões e 6 saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Newcastle vem a 14 confrontos sofrendo gol e o City vem a 6 confrontos de vitória, a 7 sem derrotas e 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo. Bom, em sequência individual, o Newcastle vem a 4 jogos sem derrotas, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. O City em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2,5 gol. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos dois confrontos deu City, o City tem grande possibilidade de conseguir mais um triunfo, construir aí os seus 9 pontos e começar muito bem a sua vantagem. Então, vamos com a dica fora vence. O Haliday quer marcar gol a todo momento e também vejo um jogo para gols, mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-1 fora. Apesar que a fase do Newcastle atuando em casa é maravilhosa. Ou seja, a equipe do Newcastle tem aí a 13 jogos de apenas uma derrota em casa. Então, é um grande mercado para se estar pegando a linha de gols. E também o City vencendo, já que tem um elenco mais qualificado. Probabilidade 3-1 ou 3-2 fora. Vamos agora para o jogo do Atlético de Madrid versus o Villarreal pela Espanha La Liga. O início às 14h30. Na classificação, ambas as equipes 3 pontos até o momento, 100% na primeira rodada. E nos últimos confrontos entre eles, em 8 o Atlético de Madrid vence derrotas. O Villarreal sofreu gol nos últimos 3. Em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. Em sequência individual, ambas as equipes nos últimos 9 jogos saiu menos que 11 escanteio. Em sequência individual, o Atlético vem a 6 jogos de vitória, a 9 sem derrotas. Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol.
a 9 foi a primeira equipe a marcar. 4 de 5 venceu o primeiro tempo. E o Villarreal vem a 3 jogos de vitória, a 10 sem derrotas. 4 de 5 saiu ambos marque mais que 2,5 gol. E 6 de 7 venceu o primeiro tempo. Nos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. E em 10 deles saiu menos que 5 cartões. Nos últimos dois confrontos, dois empates técnicos. Para essa partida, acredito no jogo muito plausível para gols. Um jogo para mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1. Jogo. Vamos agora para o jogo do Real Sociedad versus Barcelona, com início às 17 horas. Na classificação, as duas equipes aí já entraram na primeira rodada. Sociedad venceu, Barcelona empatou sua primeira partida em casa diante do Rayo Vallecano. E nos últimos confrontos entre Barça e Sociedad, 4 de 5 saiu ambos marca, nos últimos 6, menos que 11 é escanteio. O Sociedad sofreu gol nos últimos 15 confrontos, o Barça vem de 6 vitórias nos últimos 6 confrontos, a 15 sem derrotas, em 5 venceu o primeiro tempo, e em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, o Real Sociedad em nos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols, em 5 de 7 também saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. Lembrando que o Barça, há 8 confrontos sem derrota, a 3 sem sofrer gol, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7, venceu o primeiro tempo em 5 de 6 e nos últimos 5 aí saiu menos que 11 escanteios nos jogos do Barcelona. O último confronto deu Barça 1-0. Para essa partida, o Lewandowski tá louco para fazer um gol pela Espanha La Liga, tá doido para estrear o seu golzinho aí. Então vamos com a dica fora com empate. Probabilidade 1-0 fora. Continuando os nossos prognósticos, vamos agora para a Alemanha Bundesliga. O jogo do Bochum versus o Bayern de Munique com início às 12h30. Na classificação, o Barça 100% de aproveitamento, começando atropelando aí com 8 gols marcados em 2 jogos. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, em 10 saiu mais que 2,5 gol, também saiu menos que 5 cartões, em 6 de 8 saiu ambos marca para ambas as equipes. O Bonchum sofreu gol nos últimos 12 confrontos, em sequência individual, o Bonchum vem a 7 jogos saindo mais que 2,5 gol, a 6 saiu menos que 11 escanteio, em 6 de 7 saiu ambos marca, em 9 de 10 menos que 5 cartões. O Bayern vem de 3 vitórias consecutivas. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 7 de 9 ambos marcam. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 venceu o primeiro tempo. E em 6 de 8 saiu mais que 10,5 escanteio. Nos últimos dois confrontos, uma vitória para cada lado. O Bayern é o favorito, começou voando, atropelando seus oponentes que passaram à sua frente. Então é o caminhão Bayern. Para essa partida, vamos com a dica mais de 2,5 gol. Também vejo um grande mercado aí, um grande mercado para ambas as equipes marcam probabilidade 4-2 fora. Vamos agora para a Itália Série A. O jogo do Napoli versus Monza com início às 13h30. A classificação não temos muito o que falar, primeira rodada, mas em sequência individuais, o Napoli tem 11 jogos sem derrotas. Em 7 de 9 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 ambos marcam e menos que 11 escanteio. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. O Monza vem a 3 jogos sofrendo gol. A 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. O Napoli favoritaço a vencer essa partida, mesmo não conseguindo aí seu primeiro triunfo diante do Monza, já teve dois confrontos diretos em casa e não conseguiu vencer. Então acredito que o Napoli tem grande possibilidade de conseguir o seu triunfo, mas também acredito em um jogo para gols. Então, se você é fãzaço do Napoli e gosta dessa equipe aí para um back Napoli, vá em frente, é o favorito. Mas aqui vamos com a linha de mais de 2,5 gols. Probabilidade 2-1 ou 3-1 casa. Vamos agora para o jogo do Atalanta versus Milan, com início às 15h45. Na classificação, ambas as equipes com 3 pontos. E nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. O Atalanta sofreu gol nos últimos 3 confrontos. O Milan vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos.
4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, o Atalanta, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteio, menos que 5 cartões. O Milan tem 4 jogos de vitória, 5 de 7 venceu o primeiro tempo, saiu menos que 11 escanteio, também menos que 5 cartões. A equipe do Milan, desde os últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols. 3 confrontos deu Milan. Milan vem voando aí nas competição. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1-1 ou 2-1. Fora! Vamos agora para a França Liga 1. O jogo do Lille versus PSG, com início às 15h45. Na classificação, a equipe do PSG começou muito bem, com 100% de aproveitamento, com o melhor ataque aí, 10 gols marcados e com o mesmo número de gols sofridos do próprio Lille. Ou seja, os últimos confrontos entre eles, 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões, 7 saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O PSG sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em sequência individual, o Lille vem a 3 jogos sem derrota. 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. E o PSG vem a 9 jogos de 9 vitórias, a 16 jogos sem derrotas, ou seja, 16 jogos de invencibilidade. A 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. A 10 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. A 8 saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 8, menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos do PSG, então o trio Messi, Neymar e Mbappé vem dando o que falar. Vai conseguir mais uma vitória, não tenho dúvida disso. Vamos com a dica fora vence. Probabilidade 3-1. Fora! Vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do Palmeiras versus Flamengo, que tem início às 16 horas. Na classificação, o Palmeiras, atual líder, em 22 jogos disputados, com 48 pontos conquistados, 9 pontos a menos que o vice-líder Flamengo e Corinthians, 37 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta o Flamengo na segunda colocação, em 22 jogos disputados, 37 gols marcados, 19 gols sofridos, 39 pontos conquistados. Então, são os dois melhores ataques da competição e o Palmeiras também é a melhor defesa da competição. O Palmeiras, atuando em casa, é o terceiro melhor mandante da competição em 11 jogos disputados, com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 22 gols marcados, 9 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Então, a única equipe que conseguiu superar o Palmeiras atuando em casa com o melhor ataque e uma pontuação maior é o próprio Flamengo. E atuando fora de casa, o Flamengo é o sexto melhor visitante, em 11 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados, 14 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Os últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões, 7 menos que 3 gols para ambas as equipes. Em sequência individual, o Palmeiras vem a 3 confrontos, a 3 jogos de vitória, a 11 sem derrotas, a 3 sem sofrer gol. Foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio e o Flamengo vem de 5 vitórias consecutivas, a 10 sem derrotas, a 4 sem sofrer gol, a 5 sendo a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. O último confronto mais recente, justamente esse brasileiro, foi 0-0 na casa do Flamengo. Na época não era Dorival Júnior, era, ou seja, muitas coisas aconteceram daquele jogo para este aqui. Aquele foi 0-0, mas para essa partida muita coisa mudaram. O Flamengo mudou de treinador, está embalado aí com a sequência de vitórias. Ambas as equipes estão com grande invencibilidade. Ambas as equipes têm os melhores ataques da competição, empatado com 37 gols marcados. Mas o Palmeiras tem a melhor defesa da competição. O Palmeiras ainda que está disputando a Libertadores aí. Claro que o Flamengo também tá. O Palmeiras eliminou o Galo. O Flamengo segue firme. A equipe do Palmeiras não está disputando a Copa do Brasil. O Flamengo segue aí na semifinal após eliminar o Atlético Paranaense, que, em minha opinião, recuou demais. Vacilo feio do Atlético Paranaense. Então, faltou marcação. Mas vida que segue, para essa partida acredito em um jogo equilibradíssimo. Vamos ficar nesse empate ao intervalo. Não vejo o Palmeiras perdendo para o Flamengo. Então, o Flamengo vai ter dificuldades nessa partida.
Então, um empate ao intervalo seria plausível. Probabilidade 1-1. Jogo. Vamos agora para o nosso último prognóstico do Brasileiro Série B, o jogo do Grêmio versus Cruzeiro, com início às 16 horas. Na classificação, o Grêmio é o terceiro colocado em 24 jogos disputados, com 43 pontos conquistados, 28 gols marcados, 11 gols sofridos. Enfrenta o Cruzeiro, atual líder, em 24 jogos disputados, 53 pontos conquistados, 30 gols marcados, 12 gols sofridos. Atuando em casa, o Grêmio tem a quinta melhor campanha da competição, em 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 22 gols marcados, 4 gols sofridos, 28 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Cruzeiro é o melhor visitante da competição. Em 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 11 gols marcados, 9 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Atualmente, o Cruzeiro tem 10 pontos de vantagem diante do Grêmio. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 9 saiu menos que 3 gols, em 5 de 7 menos que 5 cartões, em 7 de 9 saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. Em sequência individual, o Grêmio vem a 3 jogos sofrendo gol, em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões, em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar, e o Cruzeiro vem a 7 jogos sem derrotas, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu o Cruzeiro atuando casa pelo placar de 1-0, o Grêmio que perdeu a sua série de invencibilidade diante do CRB com 2 gols de pênalti convertido pelo goleiro. Para essa partida, o Grêmio é tem um leve favoritismo em conseguir o triunfo, mas enfrenta uma equipe bastante encaixada. O Grêmio precisa vencer para diminuir a porcentagem ali de Cruzeiro para Grêmio, que atualmente é de 10, com a vitória cai para 7. Então o Grêmio ainda sonha com o título, é lógico. Vamos com a dica, casa com empate, probabilidade 1-0 ou 1-1. Jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para este domingo de Clash Bet. Fica agora com nossos prováveis bilhete pronto. Partiu, tropa!